Um excelente e abençoado dia. Estamos hoje novamente seguindo o nosso estudo. Hoje meditaremos nos capítulos de Salmos 59 a 65. Então já abre sua Bíblia. Quero te convidar a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Afinal, fazemos o ID do Senhor juntas. Então, nós somos dependentes da sua ação conosco, para fazermos juntas. Convidar aqui. Hoje nós temos uma participação muito especial. Bom dia. Bom dia. A tua imagem não está aparecendo. Não sei Acho que é por a câmera quê. invertida. Vamos ver, acho que não, hein? Uma setinha assim que tem do ladinho, tu só clica nela onde tem uma setinha como se estivesse girando. Você só clica. Aê! Ok. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, Bíblia, seja bem-vinda. A Bíblia faz um trabalho incrível, né? A gente conhece a voz da Bíblia e hoje aqui apresentando aqui em audiovisual. Fique à vontade, se apresente e seja bem-vinda. Muito Obrigada. feliz com sua presença aqui conosco. E eu me sinto muito honrada. Fiquei muito feliz mesmo de ter sido convidada. Me sinto honrada, porque quando a gente é chamada para falar sobre a palavra de Deus, que é o que a gente ama fazer, né? Quanto mais a gente lê, mais apaixonada a gente fica. Eu fico realmente grata. Obrigada pelo convite. Ai, a gente também fica muito feliz, viu, pelo seu dispor, por esse momento, e certamente é de grande valor a gente estar, né, compartilhando, né, um propósito único, então só agrega, né, cada aprendizado, cada lição, e aqui a gente faz esse estudo exatamente meditando, né, qual é a lição que a gente pode trazer para a nossa prática, né, o que a gente pode meditar e trazer realmente à realidade, né, porque a palavra de Deus ela é muito viva, ela é muito objetiva, então a gente tem muito essa intenção do que a gente realmente medita nessa palavra e possamos realmente colocar em ação, né? Essas são as virtudes. Vou chamar aqui Isadora, para a gente já fazer a consagração desse momento e iniciarmos com essa poção. Bom dia, Isa! Bom dia! Hoje estamos aqui também com a Biba, né? Para a gente já sentir poderosamente. Cadê? Não tô vendo. Está aqui do teu ladinho. A gente só conhece a voz dela, né? Do áudio. Ela envia cada capítulo com N- áudio. Eita, me lembro. Eu assisti ontem, assim que ela postou, eu assisti, adorei, Ai, que curti. ótimo. Hoje estamos aqui audiovisual. Mas eu não vejo ela. Sério? Na gravação, então. Pode ter sido alguma Tu tá questão na vendo ela? atualização. Acho que caiu a Sim, sim, dela, não? estamos Não, as tô três aqui na tela. também. Tá ouvindo? Não tá me Não está ouvindo ouvindo? também? Não, eu tô ouvindo bem baixinho e não tô vendo ela. Menina, você não Nossa. sabe o que você tá perdendo. De lhe Mas ver? na gravação eu creio que vai ficar legal. Vamos, vamos seguir. Então, Gisele e Elisete, consegue ver direitinho? Tá ouvindo e a imagem tá ok? Para Elisete, ela disse que tá às 3. Ok. Então, já vamos seguindo, consagrar esse momento. Biba pode nos dar a honra dessa oração para a gente consagrar e iniciar o nosso estudo, Com por certeza, gentileza. com certeza. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te engrandecer. E nós te pedimos que o nosso pensamento seja alinhado com o teu e que nós possamos trazer aqui coisas vindas direto do teu trono, do trono da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nosso estudo inicia hoje dos Salmos 59 a 65. E o Salmo 59, ele começa, né? O Salmo de Davi, ele começa pela súplica para ser livre. Ó Deus, livra-me dos meus adversários e coloca-me mais alto do que os que se levantam contra mim.
Então a gente vê constantemente, né, nesses últimos salmos que a oração de Davi tem sido por essa proteção, né, contra as influências. E o versículo 7 ele diz: a palavra de sua boca é espada em seus lábios, e dizem: quem ouvirá? Então ela segue, né, o capítulo é essa súplica. Ó Deus, tua misericórdia está diante de mim. Deus me mostrará aos que são meus inimigos. Não os mate, para que meu povo não esqueça, mas os faça estremecer e andar errantes com teu poder. Ó Deus, confiança minha. Então já E é tão né, maravilhoso, né? Porque olha que a gente vê aqui no versículo 9, como é que ele chama, né? Ele usa o possessivo, força minha, meu alto refúgio. Ele tinha uma confiança tão grande em Deus que não importava a situação que ele estava vivendo, ele, ele realmente confiava no Senhor. E eu gosto de trazer sempre para os nossos dias, porque como a palavra é viva, né, a gente tem que fazer uma analogia para os nossos dias. Não importa a situação que a gente está passando, se a gente olhar direto para o Senhor, a gente sente o alívio. A gente sabe que Ele está cuidando da gente. Mas para isso também, olha lá no 16, que ele fala assim: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Ele dá as primícias do dia dele para Deus, né? Deus não é um caixa eletrônico que ele vai lá buscar as bênçãos, como o povo fala, né? Mas ele realmente tem uma vida consagrada ao Senhor. E isso faz toda a diferença na vida de Davi. A gente conhece a história dele, sabe que ele não viveu no palácio, né, no refrigério o tempo todo. Muito pelo contrário, ele teve muitas lutas, mas ele confiava em Deus, porém, ele tinha uma, uma intimidade muito grande com o Senhor. E nós sabemos que se assim nós fizermos também, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, né, tudo vai se encaixar. Vai vir lutas? Vai, com certeza. Assim como Davi, teve muitas aflições. Mas o refrigério vem também, né? Isso, a gente, quando tem problema, eu falo que assim, quando ele falava, quando eu lia aqui, os meus inimigos, né? Livra-me dos meus inimigos. Aí eu falava, não tem inimigo, não. Isso não é para mim, não, que não tem inimigo. Mas aí a gente vê que os nossos inimigos, na verdade, não são necessariamente pessoas, né? Elas podem ser situações e elas podem ser os nossos próprios sentimentos, nossos medos, né? Aquilo que nos atrapalha em seguir realmente a nossa vida. E aí a gente quer resolver pelas nossas forças, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer, e fica procurando, e fica buscando, eita, tem aquela oportunidade, será que se aquilo acontecer, se eu fizer por ali? E a gente perde tanto tempo, né, criando estratégias que às vezes não dependem da gente, que a gente esquece de pedir, né, a quem realmente pode resolver esses problemas, que é Deus. Porque se Deus não quiser resolver aquele problema da gente, não quiser que a gente resolva, se aquilo tiver que permanecer, né, ou se tudo não for do jeito que a gente quer, né, não vai adiantar a estratégia, não vai adiantar acontecer o que a gente está planejando, porque aquilo não vai resolver os nossos problemas. Então, o que a gente tem que é realmente entregar na mão de Deus e pedir, confiar. Aprendi muito isso com Laís, que a gente deve colocar, pedir a Deus que lute as nossas lutas, aquelas lutas que a gente não tem como lutar, lógico que quando depende da gente, porque muita coisa depende da gente, a gente tem que ir lá e fazer. Agora, quando a gente não tem como resolver, quando a gente não sabe para onde a gente vai, para onde a gente deve ir, realmente é pedir
para Deus ir lá e resolver. Eu morria de medo disso, eu nunca confiei né, que isso era para mim, que Deus tem tanta coisa para fazer para vir resolver meus problemas, pelo amor de Deus, né? Mas hoje em dia eu sei que Ele quer resolver os meus problemas. Ele que quer. Então, por que aqui eu, tão pequenininha, sem poder nenhum, vou querer resolver uma coisa que Deus resolve assim, né? Então, vou É o deixar poderoso, com né? Ele. É o nosso libertador eterno, né? Foi por mim, foi por você. A gente é tão especial, né? Que somos únicas, exclusivas. Então, ele luta, né? Quando a gente entrega a nossa fraqueza, eu gosto muito disso, porque nós somos fracas diante de um gigante, de um problema. Mas quando a gente entrega a nossa fraqueza a ele sim nos faz forte. Então, é sim o nosso libertador. E por isso ele encerra aqui, né? O versículo 17 diz: e assim nós devemos fazer. A ti cantarei, ó Deus, porque tu és um Deus meu refúgio e o Deus da minha compaixão. Então ele sim se compadece, ele sim, né? Imagina um pai quando vê um filho numa situação. A única coisa, como Isa diz, né? Ele quer me ajudar. Um pai quando vê um filho numa doença, ele preferia muitas vezes estar doente do que o próprio filho, né? Então ele quer ajudar, basta que a gente em oração entregue e confesse, Senhor, eu confio em Ti, eu entrego e eu descanso. Né? A Bíblia falou, a primeira coisa que a gente deve fazer ao amanhecer é entregar a Deus em oração, mas o nosso dia depende de como a gente foi dormir. Né? Para a gente acordar bem, a gente já tem que também entregar ao Senhor e descansar, confiar total para que a gente tenha uma noite em paz. Por quê? Tem que confiar. E fé é confiança, né? Então, quando a gente vai meditando, quanto mais a gente vai ouvindo a palavra, vai fortalecendo a nossa fé. Né? Minha oração muito constante é: Senhor, eu tenho fé, mas aumenta, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Porque muitas das vezes a gente está diante de uma situação e a fé meio que enfraquece. E aí a gente começa a orar e começa a meditar na palavra e vai sentindo, né, elevar essa potência de fé na gente. Eu também estava muito nessa vibe de aumentar a fé. Mas essa semana eu escutei um negócio aqui com Mariana muito top. Ela disse: eu nem preciso que minha fé seja tão grande. Isso. Eu só preciso ter. E o problema é que quando a gente está no problema, a gente perde, né? E quando a gente diz assim, eita, diminuiu. Não, não é que diminuiu, não, é que a gente perdeu. Porque com a fé, né? Jesus mesmo disse que se for do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente já faz, né? Horrores. Então, assim, a gente, quando abala, ela foi, né? Porque não dá para conviver fé com medo, né? Ou você tem E fé ou tem assim, medo. E por isso a importância da intercessão. Quando a gente está diante desses impasses, né? Porque a intercessão, eu unir a minha fé com a sua, com, né, de outra, dois ou mais ali Deus se faz presente, né? Então essa é a união de fé, unidade mesmo. E a intercessão ela é uma prova de amor. Jesus nos ensina a orar um pelos outros. É exatamente nessa nossa, né, união, nessa unidade que a gente vai edificando, fortalecendo-se cada vez mais no Senhor. É importante isso. Mas basta, até o ato da gente pedir, ora por mim, ora por essa causa, intercede por mim, já é um ato de fé. Porque você crê que aquela palavra, aquela declaração do qual vai ser lançada, vai ser unção. Né? Mas cada um de nós temos esse poder de nos consagrar, de repreender o mal sobre a nossa vida. Então, esse poder está em cada um de nós, é dado a cada um de nós. é isso aí. E a gente segue no Salmo 60, onde Davi também ele fala do lamento e súplica na derrota. Né? Ó Deus, te esqueceste de nós e nos rejeitaste, e tirastes conosco, fizemos estremecer a terra e arrastaste. Restaura sua senda, porque se desmorona, coisas severas fizeste teu povo ver, e os fizeste beber vinho embriagador. Então, o vinho, quando ele fala, né, do vinho embriagador, quer dizer se entorpecer. Quantas vezes a gente se entorpece com alguma ilusão do mundo, né, com angústias mesmo, aflições internas que a gente tem. Então, aqui ele fala isso, né, da derrota. Então, a gente tem que aprender a se levantar rapidamente quando cai, né?
Essa é uma grande, poderosa lição que A Davi vai nos ensinar. restauração, a restauração que a gente tem em Deus, né? Porque assim, minha gente, toda vez que é o dia de eu vir para cá, eu tremo. Às vezes até eu digo, ai meu Deus, era bom que a internet desse problema. Porque Mas isso é temor, não é medo, eu isso é morro, temor. eu morro de medo de chegar aqui e não ter entendido direito e falar alguma coisa errada. Mas aí eu vou e digo, oh meu Deus, restaura minhas forças, né? Me ajuda. E assim, e é justamente só aí que eu consigo respirar e encarar de uma forma diferente, que eu não devo ter medo daquilo ali, né? Que Deus, ele não disse assim, ó, isso é uma aprovação, vai lá, quero ver. Não, ele está comigo. E quando eu venho, quando eu cumpro o que eu devo fazer, mesmo que eu estou aqui para fazer, né? Ele vem e me ajuda. Olha aí, hoje ele colocou uma outra pessoa né? Então, ele colocou já uma outra pessoa para ajudar, para dar uma palavra que vai me ajudar também a encontrar as palavras certas. Então, quando a gente pensa assim, ah, meu Deus, me rejeitaste, né? Derramaste tua ira, assim, me abandonaste, ele vem e diz assim, vamos lá, continue, estou aqui, vai dar certo. Né? Então, é essa fortaleza que ele fala tanto, né? Essa rocha, essa torre, que a gente encontra em Deus, é assim, maravilhoso. E a gente está, às vezes, lá embaixo e encontra uma forcinha assim, para respirar direito e tudo se renova. Né? É lindo, é maravilhoso, é a restauração mesmo de vida. E Davi estava aqui muito angustiado, né? E ele pergunta: quem me conduzirá? Quem me guiará? E nós temos o Espírito Santo, que é quem nos conduz, quem nos direciona, quem nos orienta, né? Olha, olha como nós somos agraciadas, nós somos privilegiadas por isso. É bom demais você ter alguém o tempo todo, porque a gente tem que lembrar que Deus está conosco nos momentos de alegria. Ontem foi aniversário da minha mãe, eu estava tão feliz, gente, porque é muito tempo de vida e ela está firme, forte, né? É muito, é muita graça isso. Mas também Deus está comigo nos momentos de aflições. E a gente não lembra. Às vezes a gente fala, Deus, o que está acontecendo? Né? Mas a gente tem que lembrar que Ele é onipresente. Ele está conosco o tempo todo. E o Espírito Santo faz esse papel de falar conosco, de nos conduzir, de nos guiar. Ah, é maravilhoso isso, gente. É precioso, né? A gente saber que ele cuida em cada detalhe, né? Se a gente está celebrando, ele está celebrando. Se a gente está no momento de aflição, pode também recorrer. E aí ele segue aqui no versículo 5 e ele diz assim, do 4, né? Ele diz, destes a teus adoradores um estandarte, de modo que não fujam diante do arco. Por que providenciaste arma a teus amados? Salva-me com tua destra e responde-me, né? Como Isa fala, né? Ela já vê a Bíblia como uma das, né? Um refúgio ali, uma providência de Deus e de fato é um presente para nós, né? Cada palavra que vem, que vai realmente potencializar o nosso entendimento, né? Porque cada uma coloca uma mensagem e a gente, nossa. Então esse diálogo, esse momento de presença, ele é muito revelador, né? O Espírito Santo de Deus agindo através de nós, nos dando mais entendimento, porque a gente fica aqui 100% presente nesse momento. Então, a gente tem muito mais revelação nesse instante, de onde está ali dois ou mais, três, e a energia de cada um aqui, né, presente conosco, assistindo, é uma egrégora muito potente. Imagina que quando a gente está meditando, a gente tem sim, né, um entendimento, a gente busca compreensão, mas quando chega nesse momento, é totalmente potencializado, né, uma ação muito intensa. Então, Deus, ele sempre vai prover os recursos do qual a gente Elisete está aí precisa, as dizendo também que pessoas. tem segurança de vir falar. É, amiga, mas aí a gente vem, é um tal mérito. É vir apesar de, né? Apesar de... E confiar que o Espírito Santo de Deus é que nos capacita.
né? O E poder olha lá o vem dele. versículo 12. Responde. Responde tudo. Em Deus faremos proezas. Em Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o poder, Ele que nos reveste da graça, é Ele que nos. Nossa, é realmente isso, essa convicção que a gente tem, Ele que nos capacita, total. Não é por nós mesmos. Basta estar Maravilhoso. disponível, eis-me aqui. E o versículo, o Salmo 61, ele segue falando, né, desse anseio pela proteção divina, é essa convicção que a gente tem de que somos, sim, filhas amadas, e por sermos amadas, somos, sim, protegidas, por louvarmos e nos consagrarmos a Ele, nós temos, sim, essa total, né, segurança nele. E o versículo 2, ele já fala, né, ele começa aqui, ele diz, ó Deus, escuta o meu clamor e presta atenção na minha súplica. Com ânsia em meu coração te invoco desde os confins da terra. A ti eu clamo, porque me puseste sobre uma rocha e me confortastes. Porque tu tens sido um refúgio para mim, um elevado baluarte diante de meus adversários. Então não importa, né, qual o obstáculo, a gente está fortalecido numa rocha, né? Quando a raiz está fortalecida, os ventos eles podem surgir que a gente permanece. Quando a gente E a tá confiança. doente, Perdão. fale. Ia falar da confiança que ele tem em Deus. Que muitas vezes a gente dá uma balhada, assim, né? Dá uma cambalhada. E Davi tinha uma confiança em Deus incrível. Nós temos muito que aprender com esse cara, muito, muito. Pode falar, pode falar. É justamente isso, é só uma alegoria. Tipo, quando a gente está doente, a gente precisa de remédio. Quando a gente está cansado, a gente precisa de descanso. E quando a gente está fraco, a gente precisa ir em algo que nos fortalece, algo que está mais forte que nós, né? Porque se a gente for buscar em nós mesmos, que já estamos fracos, a gente não vai encontrar a força, né? Como resolver, como se erguer, como se reerguer. Então, é a nossa opção única é buscar quem é mais forte que a gente. E outros são mais fortes que a gente. Pode ser, tem pessoas que às vezes são, né, que vão ajudar a gente, mas sempre o mais forte que a gente vai alcançar a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, é buscar a Deus, né? Porque é justamente Ele que, de alguma forma, às vezes eu sempre dizia, nossa, esse povo aí da vida é muito fácil confiar em Deus, que Deus falava com ele, era só dizer assim, vai ali, ele dizia, oxe, Deus está falando, eu vou, né? Não tem mistério. Deus não fala comigo. Como é que eu vou adivinhar o que é que ele quer? Como é que eu vou, né, confiar que está tudo certinho porque ele falou comigo? Mas aí, pouco a pouco, eu fui treinando, né, me treinando, porque eu sempre fui muito cética, muito objetiva, muito racional. Então, eu recebi uma mensagem, aquilo era uma mensagem generalista, né? Todo mundo precisa de uma mensagem que diga confia em Deus. Chorou. Quem é que não precisa dessa mensagem, né? Todo mundo precisa, independente do seu momento, uma mensagem que diga vai dar certo. É uma mensagem para qualquer pessoa. Só que hoje em dia, às vezes, a mensagem chega no momento em que eu estou precisando ler, ouvir alguma coisa desse tipo, e eu sei que agora, muitas vezes, aquilo é para mim, né? Então, também tá com o coração aberto para receber essa orientação que faz a gente acreditar, que faz a gente confiar, que fortalece a nossa fé e que nos dá a oportunidade da conquista de todos os nossos objetivos, nossos planos, nossas metas, né? De conquistar realmente o que a gente quer. Independente se é material, se é espiritual, se é emocional, mas é muito importante isso, a gente também ter essa humildade, né, de É receber. isso. Eu É o realmente nosso, não tinha, e agora agradeço muito por estar aprendendo cada vez mais. é Obrigada, precioso estar amigas. na presença do Senhor, né? Ele nos conduz, vai se revelando
e as suas multiformas de revelação, né? Ele fala conosco a todos os instantes. Cada mensagem ela já vem direcionada, né? Direcionada mesmo. Então, quando a gente acessa, tá com o coração aberto, a gente toma posse mesmo. E o Vigilante 5165, ele compartilha aqui 100% de segurança só em Deus. E é verdade. Né? Quando a gente sente essa proteção, é precioso, nos encoraja, né? Nos fortalece. É um refúgio mesmo bem presente. O Salmo 62, ele fala, né? Deus é o alto refúgio. Então, essa busca, né? Que Davi, ele constantemente, nos Salmos, ele nos ensina isso. É a mensagem de fé. Independente se tem falha, porque todos temos, né? E a gente sabe o quanto Davi foi falho, mas com o coração ali entregue 100%, íntegro a Deus, né? Eu reconheço essa falha, né? Me perdoa, porque nós, na nossa fragilidade, cometemos, né, erros. Então, ele 100% se entrega a Deus e ele segue o versículo 1, ele diz, em Deus espera minha alma, porque a minha salvação provém dele. Então, não é por nós mesmos, né? Ele se entregou. Então, é mediante ao chegar a ele, que a gente toma posse, né, de sermos salvos. Ele veio para salvar nossa alma, né? O Espírito. Então, são muitas lições. A gente medita na palavra exatamente para ter esses exemplos, né? Sim, é possível. Não importa o quanto eu errei, eu confio no Senhor. Ele é poderoso para me redimir. Então, a gente vai aumentar a nossa fé, a nossa confiança através da meditação, através de separar esse tempo de estudo, o tempo de intimidade, né, de oração, porque aí, como diz, a gente vai ficando sensível a ouvir, a ver, né, Deus em tudo. Verdade. Outra coisa é que aqui ele deixa bem claro que é somente em Deus que ele consegue esse refúgio. Nós somos apresentados, não, Deus é apresentado para nós desde criança, não é assim? Mesmo nas famílias que não acreditam em Deus, na rua a criança ouve, graças a Deus, se Deus quiser, né? É como se Deus estivesse numa vitrine. E com o tempo, quanto mais a gente vai ficando próximo de Deus e conhecendo o poder dele, a gente vai entendendo a grandiosidade do Senhor. Então, hoje eu quero convidar para quem está nos assistindo aqui para abrir esse presente, porque desde criança você recebe esse pacote, mas às vezes é como um sapato, um escarpão que você compra e deixa lá na caixa. Hoje é dia de você tirar, desencaixotar Deus. Tira Deus da caixa e começa a conviver com Ele. Começa a buscá-lo, a saber como realmente Ele é Deus. Não é somente uma fala, não é... Deus tem que ser suficiente para nós. Né? Quando a gente vê lá acho que é em Salmos mesmo que fala que as nuvens são o pó do pé de Deus, né? E quando eu vou para a praia, por exemplo, eu fico olhando a imensidão do mar, falando, Deus criou tudo isso, então imagina o tamanho que Deus é. Então, imagina o tamanho de Deus para a sua vida. Então, hoje, eu queria que todo mundo abrisse, desencaixotasse Deus e passasse a conviver com Deus como o soberano da sua vida. E não como aquela caixinha que está ali, quando eu preciso dele, eu pego, abro, falo, Deus, preciso disso. E guarda de novo. Como se ele fosse um banco 24 horas que você vai lá buscar. Né? Mas a partir do momento que você convive com Deus, fala, não, Senhor, esse é o Deus que eu conheço, e você, assim como o Jó, né, fala que aprendeu a conviver com ele, a conhecê-lo, de andar com ele, que cada um hoje aprenda isso, a viver com Deus, para saber dessa grandiosidade, que aqui ele fala no versículo 11, né, o poder pertence a Deus. E a ti pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Né? O poder de Deus. Então, vamos desencaixotar Deus hoje? Né? Seria tão bom. Para mim foi. Um dia, ele também estava lá
no meu armário. Um dia eu abri, desencaixotei, e viver com Deus é completamente diferente. E assim, é importante frisar, eu falo das minhas experiências, porque muitas vezes existem pessoas que também têm as mesmas experiências. Eu recebi um pacote enganador, certo? Eu sempre ouvi falar em Deus, minha família sempre falou em Deus, tal, mas talvez porque eu era muito virada, né? Eu conheci um Deus que, se você fizer isso, Deus castiga, Deus está vendo, né? E eu cresci com muito medo de Deus, certo? Eu tinha muito medo dele. Eu achava que Deus servia, na verdade, para me punir, para me punir de todos os meus erros. Eu tinha que andar na linha, porque senão Deus ele ia me punir, porque ele estava vendo. Se eu fizesse o certo, eu não estava fazendo nada mais que a minha obrigação. Mas se eu fizesse qualquer coisa errada, lascou, né? Castigo, Deus castiga. Então, assim, é importante também a gente ter essa confiança no amor, né? Que Deus, ele não está aqui para castigar a gente. Ele não é assim, tipo uma câmera de segurança, né? Eu falava, putz, tá vendo? Né? Naquele sentimento do elevador que a gente fica assim, pronto. Então, Deus, ele não está aqui olhando o que eu faço com chicote, errei ele, né? Muito pelo contrário. Ele está me olhando e, na verdade, ele está buscando o momento que ele vai poder me ajudar, né? Qual momento para me ajudar? Então, abrir essa caixa de convivência e de desmistificação, né? Não estou dizendo que todo mundo teve essa educação que eu tive, mas Mas, eu por E ela já exemplo, compartilha, né? alguém e eu, aí já e eu escreveu, conheço é que eu muita não gente que consigo teve, né? Eu É não sei verdade. se a maioria ou se alguém aqui, mas eu tenho certeza que muita gente também cresceu com medo de Deus, velho. Isso é totalmente péssimo para a sua vida, né? ver. Porque você Isso, muitas vezes acha que você está passando por uma coisa ruim, porque Deus quer que você passe por aquela coisa ruim, porque você fez uma coisa errada e você tem que pagar por aquilo. Tá entendendo? É muito diferente dele permitir que alguma coisa aconteça para você aprender, para você melhorar, para você crescer. Não, ele quis te punir. E quem é que pode ir contra a vontade de Deus? Ninguém, ninguém. né? E Então, aqui, ó, a compartilhamento. Eu também fui criada em um ambiente assim, Isa. Acredito que mais prejudicial disto, né, isso aí nos impede de conhecer a bondade de Deus. Então, é muito uma questão de doutrina, né? E a gente, quando chega a Deus e vai meditar na palavra, a gente entende aqui, através de todos os feitos, né? Deus tirou do Egito, caíram em pecado, de novo foram para a Babilônia, Deus coloca novamente o resgatador e tal, e o homem vai falhando, e ele próprio fala, no princípio era verbo, e o verbo se fez carne. Deus, por amor, se fez 100% homem, né? Então, ele é um pai bondoso e amoroso. Não importa o que tenha que fazer, quais sejam as circunstâncias, ele vai lá para resgatar. Ele vai lá para dar o direcionamento, né? Para nos tirar dessas prisões. Porque o que são essas prisões? São doutrinas, né? Que Deus é o punidor, que ele vai. Então, nossa mãe, nosso pai não ensinou por maldade. Foi assim que eles aprenderam também. Foi assim que apresentaram a ele. Então, é o de ouvir falar. Mas a gente meditando aqui, é como diz, a gente vai desmistificando. A gente vai rompendo essa crença e sabe que ele sim é um pai amoroso, que ele quer sim o nosso melhor. E ele quer nos ensinar através do amor. E aí sim a gente também sabe que ele é um justo juiz. Ele não toma o inocente como culpado e não toma o culpado como inocente. Ele vai também usar da disciplina, né, a vara, ou seja, ele vai nos resgatar, nos trazer ou pelo amor. Se a gente quiser pelo amor, sempre é melhor. Mas se não for pelo amor, filho, vai ser através da dor, né? Quantas das vezes a gente não entende a mensagem por amor, de ouvir a outra pessoa, de confiar, de abrir o nosso coração através da palavra.
Porque a nossa Bíblia aberta aqui é a própria boca do Senhor falando. Não é nós, não é nossa percepção, é o Senhor falando. Então eu creio nessa palavra por amor e abro, acesso o meu coração para essa confiança. Tomo posse pela bondade. Mas a gente sabe que muitas das vezes vai doer através de uma disciplina, assim como o pai e a mãe diz para o filho uma vez, com amor. Não fez, ele vai lá e pega ali um cintinho, né? Ali um cipózinho, aí ele já diz, opa, então eu vou ter que ir pela voz aqui, não pela dor. Então Deus é esse pai, né, conosco. A gente não pode temer. E assim, isso é muito prejudicial, porque bloqueia o seu sentimento de merecimento, né? Porque normalmente, quando você tem o mínimo de critério, né? Você tende a ser, às vezes, até mais crítico com você mesmo, né? Porque você tá buscando melhorar, e aí quando você erra, você já diz, eita, né? Me lasquei. E aí você já diz, não vai, aquilo que eu tô pedindo a Deus, ele já não vai me dar, porque. Então, se você nunca. Você tem um problema de merecimento das coisas boas porque você erra, você peca, né? Então, o que a gente está falando aqui, muitas vezes, para uma pessoa. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, né? A gente está falando isso aqui, a gente está dizendo, Deus te ama, E até hoje, assim, ainda não é 100% pleno na minha vida, mas cada dia mais está entrando mais um pouquinho. Mas a gente lê, a gente escuta, a gente busca, mas é muito difícil, a gente simplesmente escuta. O que está dentro da gente é diferente. Então, tem que ter um trabalho interno mesmo, de desconstrução de toda uma vida, para a gente poder internalizar isso e sentir isso, né? Porque saber não muda muita coisa. Exatamente o que vai provocar essa conexão é o momento que eu tenho de intimidade, de silenciar. Né? A gente sabe que o silêncio, a meditação, a oração, ele é tão importante quanto a prática da palavra. Né? Porque está no nosso racional, como você diz, a gente conhece, a gente está meditando, está lendo e fala, mas é nesse momento de silêncio, de entrega, de contemplação que eu vou ouvir a voz de Deus, né? Porque a oração, ela nos coloca na presença de Deus, afasta desse tumulto, né, de muitas vozes. Então, é no silêncio e na calma que a gente consegue ouvir pacientemente a voz de Deus, na contemplação, né? No momento de meditação, eu estou fazendo uma caminhada, eu tenho que parar e deito na grama e começo a olhar ali para o céu, para as árvores, e eu vou me deixando levar, que eu fico assim, sabe, naquele meditação mesmo, que você se esvazia, que eu me sinto assim, eu vou sentindo tão pequena, pequena, e ali me esvazio totalmente de todas as aflições. Então, o silêncio, a prática do silêncio, ela é muito importante. Às vezes é um gatilho, né? Veja o momento em que começou a mudar isso em mim foi Jeremias 29:11. Poderoso. Ele diz, porque sou eu que sei dos planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Eu só achava que Deus queria me castigar. Tu tá entendendo o que mudou? Essa frase assim, o meu plano para você é que você prospere. O meu plano para você não é lhe causar dano, não é lhe prejudicar, não é lhe castigar, não é colocar por terra todos os planos que você mesmo faz para você. Sabe? Quando eu li isso, eu digo, oi? Não é bem assim. Lógico que não mudou, mas abriu um pouquinho o meu coração. E toda vez que eu tenho medo de alguma coisa que Deus pode estar me castigando, eu digo, opa, não. Não é a intenção de Deus me causar dano. Ele quer me ver prosperar em qualquer coisa. Sim. Sabe? Isso me ajudou muito, minha gente. Muito. Como eu sou feliz por isso. Elisete compartilha aqui. Ela diz que também participando, né, por aqui, lendo, também se aproximou muito, né, de Deus.
Então, essa conexão é o de estar na presença, não só de ouvir falar, né? Então, é poderoso. Todo dia a gente, Muita gente e cada precisa um, mexer nessa caixa aí pelo jeito, né? Pelos comentários. Muita gente precisa tirar Deus, desencaixotar Deus e fazer mesmo essa ressignificação. sempre, porque as crenças, elas são muito profundas, né? Do que nos falaram de Sim. Deus. Mas eu, estando na presença dele, eu vou conhecer. É a presença dele que vai, né, realmente dizer quem é. Imagina que muitas das vezes a gente tira uma decisão precipitada do outro. Imagina que Biba tá aqui, aí eu não conheço Isa, e ela vem me falar de Isa. E aí ela me fala como é Isadora, mas quando eu começo a conviver com Isadora, eu digo, não é nada do que ela me falou. Ela tem essa percepção, mas estar na presença faz a gente conhecer de verdade, não de ouvir falar, mas de sim conviver. Então, assim é com Deus. Muitas das coisas que a gente ouviu falar não são real, mas quando a gente começa a estar na presença dele, silenciar, meditar, orar, entregar nossas. Aí a gente vai e conhece, né? Se depara. Esse é o verdadeiro Deus, não de ouvir falar, mas de sim eu conheço, eu estou na presença dele. Ele se apresenta para mim de forma maravilhosa, né? Como ele é bom, porque Deus é bondade, Deus é amor. Então, por que que se coloca essa, né, distorce a imagem de Deus para a gente? Por isso a gente E tem que daí, buscar quanto mais a todos. gente busca, daí a gente vai cair no Salmo 63, que tem essa sede de Isso, buscar cada vez mais, né? é verdade. E olha só que me chamou a atenção nesse salmo, é que ele estava no deserto. Ele não Sim, na estava, seca. Quantas vezes a gente está né? nessa seca, né? Ele não estava no palácio, numa situação tranquila, né? Ele estava no deserto e mesmo assim ele tinha uma sede, um desejo intenso pela busca de Deus, né? E quando ele fala que teu amor é melhor que a vida, é muito lindo isso, gente, lindo demais, né? Ele tinha uma Nos sede tão preenche, né? grande do Senhor que é, ele queria o tempo todo, e acontece isso conosco, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente conhece, desencaixota Deus, mais a gente quer conhecer e estar com Ele. Você falou aquela hora da gente meditar para dormir, né, no Senhor, aqui ele fala, deixa eu ver que versículo que ele fala aqui, que ele... O primeiro ele diz assim: Deus meu, tu és meu Deus, esperarei por ti, minha alma tem sede de ti, minha carne espera em ti, como uma terra sedenta e árida que anseia por água. Então nós temos esse anseio, essa necessidade, né, de suprir, né, essa fome, essa sede do Senhor. E quanto mais a gente busca, mais a gente quer ter, né, essa Aqui abundância. no 6 ele fala, né, é, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, né? Ele está em busca do Senhor o tempo todo. É importante a gente ver, nos salmos anteriores ele até falou, né? Ele começa isso, que para nós, aliás, o nosso dia ele começa com o descanso. Deus é tão lindo e faz tudo perfeito, né? Na cultura hebraica, que de onde surgiu, de onde é escrito, o dia começa às 18 horas, os sabates começa às sexta às 18 horas. Então, Deus prepara que o nosso dia já comece com um descanso. Essa é a nossa segunda parte do dia. A gente acordou agora, está descansado, vai meditar na palavra e aí sim segue. Essa é a segunda parte do dia. Quando a gente pensa que está começando o dia, ele já está na segunda parte. Então, é importante como a gente vai nos deitar meditando. Imagina aquela pessoa que dorme preocupada, pensando nisso, ela vai acordar ou com dor no corpo, ou vai acordar ali É. numa aflição, numa angústia interna muito grande. Então, é importante que a gente deite, né? Como o salmo anterior ele diz, eu deito e confio em ti. É entregar ao Senhor. Você ora, entrega aquela sua aflição e vai descansar em paz. Ele é nosso ajudador. Então, ele fala realmente isso, precioso, é importante a hora como a gente vai deitar, vai interferir muito de como a gente vai levantar, como a gente vai amanhecer. Imagina que a gente dormir com esse propósito. Eu tenho um compromisso cedo com minhas irmãs de falar da palavra do Senhor. Isso nos dá um vigor, nos dá um ânimo diferenciado para o nosso dia, né? Ter um propósito a cumprir. Então, a gente deve estar meditando e dormir meditando, né? Nessa confiança, entregando ao Senhor.
E isso é muito precioso. É mais ou menos quando a gente está apaixonada, não é? Você deita e levanta com a pessoa no pensamento. Com o Senhor é a mesma coisa. É esse amor eterno. É como ele diz, né? O teu amor é melhor do que a própria vida. Porque quando a gente confia no Senhor e sabe que Ele nos cuida até após a morte, né? O Salmo de ontem falou isso. Eu sei que o Senhor cuida de mim até após a morte. Então, a nossa confiança, a nossa meditação, o nosso tempo, ele tem que ser colocado diante do Senhor. Podemos seguir? Salmo 64 fala da petição por cuidado divino. Né? Escute, ó Deus, minha voz quando te rogo e guarda-me do temor dos meus adversários. Oculta-me da iniquidade do perverso e da perversidade dos que praticam a iniquidade. Aqui ele pede o livrar-me do mal, né? Livrar-me do mal. E aqui ele fala, tem uma versão que fala sobre perplexidade, eu não sei como é que está a sua aí, né? Ele fica perplexo, né? Ele está horrorizado com o que está acontecendo. E muitas vezes nós somos abalados assim, né? Nós recebemos flechadas de onde a gente nem pensava, né? Mas, assim como eu falei antes que Deus é onipresente, aqui ele mostra que Deus é onisciente, né? Ele sabe da onde vêm essas flechadas. Porque quando Davi fala que esconde-me, não parece aquela criança que vai atrás do pai, assim, pai, me esconde aqui? É mais ou menos assim, né? Me livra de tudo, porque Deus é onisciente e Ele pode te livrar. Mas você, às vezes, está ali no trabalho, levando uma puxada de tapete que, às vezes, você não sabe nem de onde vem, né? Mas Deus sabe. Isso é estar debaixo da proteção divina, né? E assim, Deus protege a gente, né, do inimigo ameaçador. Vou bater na mesma tecla. Minha gente, quando o inimigo ameaçador está do outro lado da rua, você se esconde atrás de um escudo. Quando o inimigo ameaçador está dentro de você, você esconde aonde? É difícil. Eu estou dizendo isso porque, assim, é muito sofrimento você se sentir sozinho, né? E aí eu já sofri muito porque eu não encontrava esse escudo, essa proteção contra mim mesmo, contra os meus pensamentos, né? Então a gente tem que. O inimigo de fora é difícil, a gente às vezes não sabe de onde é, porque lutar contra o que você não sabe, né? Não tem como, assim, só Deus. Mas e o inimigo que está dentro da gente, que às vezes a gente não consegue identificar que é o inimigo, é muito complicado. É um sofrimento, porque tanto a vontade de se proteger está dentro de você, quanto o próprio inimigo está dentro de você. Então, meu Deus, como é importante a gente entender o agir de Deus dentro de você, separando lá dentro mesmo o que é você, a sua essência, né, a sua ligação com ele e o que é você, o seu inimigo. Minha gente, é muito libertador. Tô aqui hoje, eu e Davi aqui só. Obrigada, Deus. Obrigada por E me ambos, livrar de mim ambos mesmo. traiçoeiros, né, Isa? Ambos perseguidores é revelação do Espírito Santo, tanto os nossos internos como os externos. Imagina que através das perguntas, né, das reuniões, né, onde a gente convive ali, uma pergunta nos revela qual é aquela nossa crença, aquele sabotador interno, aquela voz. Aqui no versículo 6 ele fala assim, né? No 5. Reforçam sua fala malvada, tramam em estender laços e dizem, quem nos verá? Isso serve tanto para os externos quanto para os internos, né? São esses traiçoeiros, essas vozes sabotadoras, né? E a gente sabe que no trabalho pode acontecer, no convívio na própria igreja, né? Pode acontecer. Na Então, em todos os família. ambientes a gente está vulnerável. E também aquela vozinha interna, né? Que a gente se fala a si mesmo. Mas ambos, o Espírito Santo é capaz de revelar a natureza. É capaz de revelar qual foi aquela voz que a gente ouviu, que uma pessoa disse. Igualmente, Deus castiga. Isso é identificação. Como que eu vou identificar e reconhecer isso? Através de estar meditando na palavra.
Nossa, Deus não é assim, porque você está buscando, buscar e achar-se-vos-á. Então, o Espírito Santo vai revelar onde estão esses traiçoeiros, para que a gente ressignifique e cale-os, né? Então, é importante realmente, porque Deus, ele é a fonte absoluta da revelação. Igualmente, Jesus, ele teve esses trapaceiros, né? Davi, aqui no seu reinado, teve esses traiçoeiros. Então, ali, imagina que Judas foi, né? Um traidor ali diante para Jesus, mas ele revelou a natureza dele. Ele vinha revelando. O Senhor já sabia. Na sua onipotência ele sabia, mas também ele conheceu a natureza de Judas através do falar. Né? A Bíblia nos revela isso. Né? Diante, o Judas ele se tornava dinheirista, ele era muito materialista. Então ele já dava a entender o seu coração. Ele poderia a qualquer momento vender o propósito por uma proposta. Então ele deixou a revelar a sua natureza. Quando ele viu Maria ali lavando os pés de Jesus com aquele óleo, ele diz, por que não vende isso por 300 ciclos e dá aos pobres? Então, ali ele já está dando a revelar a sua natureza. Então, se a gente estiver acautelado, observando como a palavra nos diz, vigiai e orai, o Espírito Santo vai nos dar a revelar a natureza de cada pessoa que convive conosco. Essa palavra é tão a tua cara. Eu estava esperando um momento para dizer assim, que você disse assim, às vezes a gente mesmo não identifica, né, o que é que está dentro da gente, a gente às vezes não identifica aquela pessoa, mas identifica, tem os indícios, né? E a gente é que está assim, voando. Aí eu já me lembrei de Laís, opa, cautelai-vos. Presta atenção direitinho nas pessoas do trabalho, presta atenção direitinho nas pessoas da sua família, presta atenção direitinho nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que aí a gente consegue realmente identificar, né? Como você falou, o Espírito Santo vai lá, dá aquela cutucada, você presta atenção, identifica e pá, vai nele. Muito top. É isso, né? É precioso a gente estar meditando na palavra porque ela nos ensina isso, né? Como diz, Deus nos reveste do poder, né? Deus faz a parte dele, mas ele nos dá uma porção, está nas nossas mãos, nas nossas escolhas, né? Todos os dias. Então, praticando essa palavra, né? E tendo realmente em meu coração, já me deu muito direcionamento de afastar de determinadas pessoas, não agir com falsidade, que a gente tem que ser educado, a educação é diferente de falsidade. A educação, ela nos dá dignidade em qualquer circunstância, né? O fato de eu ser educado, porque quando a gente identifica, a gente fica assim, mas será? Aí você vai observando e vai dar a entender. A pessoa fala que está cheio o coração. Então, isso é fato, vai ser revelada a natureza. Você ficou em dúvida a primeira, vai observante. E aí sim você vai tendo aquela cautela. Opa, aqui tem uma barreira, eu não posso ir além, aqui eu só posso dar confiança até esse limite, porque está em nossas mãos, são escolhas constantes, né? E a gente tem que fazer constante seleção, né? Quem a gente convive, quem a gente pode colocar à nossa mesa. Então, é importante. Acautelar para que ninguém nos engane, nem o outro, nem a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente até vê, mas aí a gente fica, não. O Espírito Santo está querendo revelar e a gente não, mas... Então, tem que estar cautelado mesmo. E o Salmo 65, ele fala da abundante provisão de Deus. A ti convém o louvor em Sião, ó Deus, a ti cumprirá o voto, cumprirei o voto, escute minha oração. Então, Deus fala, né? Provai e vede o quanto eu sou bom. Deus nos pede que a gente prove ele e veja a bondade dele. Imagina que quando eu estou numa questão, eu digo, Senhor, me dá essa resposta, até data tal. Eu provo muito a Deus nesse sentido. Eu coloco uma data X e me dá a resposta diante disso. E eu vejo a bondade de Deus nessa resposta. Em cada momento que eu coloco a prova, eu provo e vejo, né, essa abundância de Deus. E aí ele fala, mas cumpre o voto. Então, a gente, muitas das vezes, para ouvir, né, para provar a Deus, a gente coloca algo ali. Senhor, eu provo e vejo a tua bondade. E isso acontecendo, aí a gente coloca ali um sacrifício, né, de ações de graça, um jejum. Eu não vou falar determinada coisa, eu vou fazer um sacrifício de não comer isso. Então, é de certa forma um voto, né, que a gente faz a Deus. E ele diz, e a ti cumprirá o voto. Se a gente faz um voto a Deus, a gente tem que estar firmado de que vai cumprir. Né? Porque a gente já viu aqui que houve muitos votos precipitados na palavra. Então, muito cuidado com o que você promete. Deus não quer que a gente promessa. Ninguém é obrigado a prometer
nada, mas se cumpre igualmente para uma criança. Ai, filho, eu prometo isso, isso. E aí, se você não pode, se você não quer fazer, nem prometa. Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, ele diz, né? E a ti esforço para cumprir o voto. A ti virá toda a carne, os ditos dos iníquos prevalecem contra mim, mas meus pecados tu perdoarás. Bendito aquele de quem tu te agradas, e tu estarás próximo dele, para que habite em tua morada. Ele saciará dos bens de tua casa e da santidade do seu templo. Então, a promessa de Deus sublime para nós é isso. Se eu faço algo, eu cumpro, né? Vai haver recompensa. A gente está na dependência do Senhor, confiando, entregando, né? Doando o nosso tempo. É muito precioso, porque ele é fonte de provisão, né? É abundante a provisão de Deus. Aqui no versículo 9, ele fala: cuidas da terra e a regas, fartamente enriquece, os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos, aplana os seus torrões. Se a gente fizer uma analogia isso para nossa alma, né? Quais são as áreas da sua vida que está ressequida e você está precisando da provisão de Deus aí? Convida ele hoje. Fala, Deus, é nessa área que eu tô insegura, tô me sentindo seca, é nessa área que eu preciso de provisão, né? Desencaixota Deus hoje e já faz essa prova aí. Deus, vem aqui comigo, vamos resolver isso juntos. Eu acho que vai ser bem legal. Todo dia, né? Todo dia, todo Todo dia. dia. As Mas misericórdias o se renovam. segredo é você falar assim, eu vou fazer isso só hoje. Todo dia você fala a mesma coisa, só hoje, só hoje. O Só amor dele hoje eu vou me permanece render para a sempre. Deus para ver o que vira. Só hoje. E acontece um milagre, né? Aí eu já pergunto, Com certeza. você já presenciou um milagre? Eu Né? sou Quem está uma. aqui? Todos os dias acontece milagre. Basta a gente ter esse olhar. Nós somos o próprio milagre. A manifestação de Deus, ela está em tudo. Né? É um milagre a provisão de Deus em cada instante. O Einstein aqui fala, só existem duas formas de viver. Acreditar que tudo é um milagre ou que não há milagre. Então, se você tem esse olhar, essa perspectiva, sim, tudo é milagre, né? A provisão que Deus nos dá, os pássaros, a natureza em si, né? Você orar diante da presença do Senhor, você prova a Deus. Milagre acontece a todos os instantes, a todo dia, né? Eu presencio muitos, assim, me alegra, porque no momento que eu estou em silêncio e contemplação, eu gosto muito de contemplar, de estar. Quando eu estou em água, eu gosto de estar em águas correntes. Ele fala aqui muito, né? Nós somos essa fonte, nós somos feito do barro, né? Nós somos esse pó, esse torrão que muitas vezes está seco. Quando ele fala, com esplendor recorda da terra. Com esplendor, quem somos nós? Terra. Nós somos feitos da terra. Então aqui é conosco. Recorda-te, ele quer dizer, recorda lá de Gênesis, quando eu peguei o pó, o barro e fiz. Então ele diz, recorda da terra e a tornas tranquila e a enriquece abundantemente. Ele pega esse barro, imagina um artesão, ele pega um barro e ele enriquece, ele faz um jarro, ele faz uma obra de arte e isso tem, né, fica no valor inestimado, isso só era um torrãozinho. E Deus, quando nos faz, ele enriquece abundantemente. As torrentes de Deus transbordam de água, do nosso interior fluem rios de água viva. Então, tu preparaste seu sustento quando a estabelece, cuida, né, rega seus sulcos para que produzam seus frutos. Farás frondosa a sua vegetação com orvalho e será abençoada. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós vamos dar frutos. Nós vamos manifestar a sua glória através aqui da nossa palavra, como estamos fazendo agora. Pessoas estão ouvindo, pessoas estão sendo edificadas. E a gente não tem nem noção, né, do É quanto uma verdade. palavra pode transformar. A gente não tem, porque a gente só semeia. É Deus que vai dar esse regar, é Ele que vai dar os frutos. E isso vai ser edificado para a sua geração. O que você vai ensinar para os seus netos vai se perpetuar na eternidade. Uma palavra do qual a gente está aqui gerando, semeando, né? Então, é dessa forma que Deus nos abençoa, né? Ele diz, com tua bondade abençoas a consumação do ano, né? Teus bezerros, ele fala que saciará de tudo. E o versículo 3 ele encerra, com o melhor das ovelhas se vestirão, e os vales se encherão de alimento, transbordarão de júbilo e cantarão. Então, é louvar, é agradecer perpetuamente, né?
O Senhor, Ele nos amolece quando a gente está esse torrão duro, seco, seco a vida espiritual, seco ali aquele matrimônio. Ele vem e amolece através da palavra, através dos seus frutos, né? Que é palavra viva. E aí sim, a gente pode, né, se beneficiar dessa abundância, amolecer, né? Estar aquele barro flexível, maleável para que ele molde. Porque imagina que um torrão seco, aquele coração de dura cerviz, né? A palavra nos diz muito isso. O homem, ele é de dura cerviz. Aquele coração que não permite que seja moldado, transformado, ensinável, ele vai permanecer na mesma, na escassez, na sequidão. Mas quando eu venho aqui, eu digo, eu quero beber. Eu quero permitir que Deus molde o meu coração, que ele amoleça. Ele vai moldar e vai dar uma nova forma a esse vaso, a esse barro. Somos nós. Vamos ganhar um caráter aperfeiçoado, mais parecido com Deus, mais amoroso, mais bondoso, mais perdoador. Porque estamos recebendo dessa água, nos Água moldando. viva. E a gente segue no Salmo 66, que fala: glorioso louvor pelas obras de Deus. Hoje a gente vai meditar até o 75, né? Então concluímos. Já ia avançar aqui mais. Já quer ler os salmos até todos. É maravilhoso. E é muito precioso, né? É um livro mais extenso e muito profundo, né? Ele nos leva, assim, ao mergulho na alma. É muito profundo. E quando a gente mergulha, a gente vive com alegria. Hoje foi. A Isadora levantou vários flashes aí pra gente mexer no interior mesmo. Bem legal, Ela muito sempre tem esse enriquecedor. coração muito lindo, muito puro, natural, né? A Gisele até colocou, a Isa nos representa, porque é de uma nobreza, assim, o coração da Isa é muito sensível. É como eu falo muito isso para ela, eu amo essa naturalidade, a sensibilidade que ela tem realmente de expor e manifestar isso, de dizer, uau, é isso que realmente, né? Cada um de nós, quando se apresenta a Deus, a gente vem com muitos questionamentos. E Isa coloca isso assim de forma linda, natural, simples, como a gente deve ser, né? De coração puro. Biba, adorei. É toda quarta que Eu você vai estar também. aqui com a gente. E foi ótimo. Amei. Tá convidada, né, para fazer um Ai, trio aqui com a gente obrigada. toda quarta. 2 ou mais, né? Então aumenta essa potência, cada um aqui presente nos assistindo, Exatamente. E a gente compartilhando. aprende. Faz A essa gente egrégora aprende muito. poderosa. Eu aprendo muito. Laís me ensina horrores, as meninas também. E você hoje me ajudou muito. Obrigada. Ai, É apoio obrigada, eu que mútuo. agradeço. Nossa. Apoio mútuo, né? O Espírito Santo nos conduzindo, a cada uma que traz, a gente se sente cada presenteada pelo Espírito Santo, porque é Agregando, né? direcionamento dele. Amém. Isa, minha Vai, amada, você Laís, faz a faz a oração pra oração gente. que tu fala tão lindo. Você faz, Isa? Por Não, gentileza. você faz, que você fala muito lindo. Eu sempre gosto que quando você termina, que eu saio flutuando. Ai, Vai. faço sim. Faço sim. Querido Deus, Paizinho amado, estamos com o coração inundado da tua alegria, transbordante dessa porção que recebemos. Que possamos, Senhor, nos concede, Pai, a graça e o poder de execução. Que hoje possamos estar mais semelhante a Ti em amor, em bondade, em responsabilidade, Senhor, pelas nossas escolhas, que elas sejam alinhadas com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos reveste, Senhor, da Tua graça, para que não possamos escorregar, Senhor, na perversidade do mundo, mas em Ti nós colocamos toda a nossa confiança. Abençoa cada uma de nós aqui presente, a vida da Biba, da Isadora, da Elisete, da Gisele, de cada uma aqui presente, Senhor, nessa egrégora poderosa de fé. Nos fortalece, Senhor, em cada área. Que hoje haja abundância, Senhor, dessa fonte, da água que resplandece de Ti, da Tua fonte. Que possamos estar ligados cada vez mais e que possamos, Senhor, colocar esse coração entregue a Ti para que o Senhor possa moldar e fazer a transformação conforme o Senhor desejar. Nós confiamos totalmente em Ti. Cada dia mais queremos da Tua presença, cada dia queremos mais saciarmos da Tua palavra, Senhor. Cada vez saciarmos mais e mergulhar mais profundo, porque a nossa confiança está total em Ti. Quando confiamos, a gente emerge poderosamente.
Nos faz prosperar na área financeira, na saúde física, Senhor, no renovo, que possamos hoje ver um milagre acontecer na nossa vida e da nossa família aqui por nós representada. Que hoje haja o milagre, que hoje possamos presenciar o milagre, a abundância em cada área que precisamos. O Senhor conhece aqui cada um. Por tudo nós já te agradecemos e consagramos, Pai, inteiramente o nosso coração, a nossa vida, o que somos, o que fazemos e tudo que temos é para a tua honra e glória, para o teu louvor. E assim seja para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. É praticamente um salmo, minha filha, é lindo. Obrigada. Entrega, né? O coração transborda. Excelente, abençoado Obrigada, dia. menina. Tchau, Biba, até quarta. Tô lhe esperando. Ela não Assim me seja. convocou. O Espírito Santo, muitos são os chamados, né? Olha aí, tá vendo? Beijos, obrigada.